Alô, alô! Bom, estou aqui de volta. Eu estou me preparando, trocar de roupa para ir para a Gazeta, apresentar meus comentários às 7 e às 10 da noite, faço terças e quintas, hoje é terça, né? E também estou indo para o jornal para dar os retoques finais no artigo meu que vai sair amanhã no Estadão, com o título O mito Bolsonaro derrotou o Lula a ideia, né? Pois então meu artigo é sobre essa eleição, é claro, você viu pelo título, né? Eu deixei lá um artigo pronto, quer dizer, eu deixei no blog um artigo a respeito do pacto proposto pelo Toffoli, né? E o Toffoli hoje me deu razão para voltar esse vídeo para falar dele. Primeiro, ao cumprimentar o Bolsonaro, ele deu um certo tapa de luva de pelica no Bolsonaro. E agora, hoje, ele apareceu com a nova, que a função do Supremo é evitar a barbárie. Eu não diria que nós vivemos numa civilização perfeita, mas vivemos numa civilização, e uma prova delas foi a eleição. A função do ministro Supremo não é evitar a barbárie não, viu, Toffoli? Eu vou lhe contar o que é. Nós estamos numa democracia, num Estado de Direito, o Executivo executa, né, o mandato, toma as decisões da República e cumpre as leis. O Legislativo faz a lei e o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Judiciário, cuida apenas de evitar que a Constituição seja driblada. Eu estou agora chegando do jornal, eu fui lá e de manhã voltei, passei pela cidade, não vi tropa de partido armada, aquelas tropas de assalto. Não vi ninguém sendo conduzido para o campo de concentração. Não vi perseguição aos judeus. Eu moro em Higienópolis e passei pelo Bom Retiro. Não há perseguição, ou seja, não há nada de nazismo, nada de fascismo para essa esquerda que controla as universidades estarem fazendo auê e os ministros do Supremo soltando todo mundo. Por exemplo, o que o Dias Toffoli tem que fazer é comprar uma Constituição, pode tomar emprestado do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro empresta, para saber que ele não podia ter soltado o Zé Disseu, porque foi chefe dele, e o Zé Disseu está condenado a 30 anos e um mês de cadeia, e é para estar preso. Ele não podia ter ajudado o pessoalzinho da turma dele a soltar o pessoal da máfia da merenda de São Paulo, e fechou o inquérito do irmão do cara que assessorava o Capês, o irmão do cara que o assessorava. Ele colocou no refrigerador, lá no congelador, onde está guardada a vodquinha de todo dia, a delação premiada do Léo Pinheiro, que fala nele, cadê? Isso é que ele tem que cuidar. Não é ficar passando recado, e não tem pacto nenhum. Não tem nenhum eleitor aí dos cento e tantos milhões que votaram que estejam a fim de papo, viu? De pacto, viu? É papo furado o pacto. Pois bem, agora eu quero avisar você que me acompanha, que sabe da minha posição, que eu sou jornalista, gosto muito do que faço e tenho muita grana para brigar pela liberdade de expressão. Os meios de comunicação são empresas. A clientela das empresas não é o governo, são os leitores e os anunciantes. Sustenta os jornais, rádio e televisão, são leitores e anunciantes. Se o jornal vacilar, se mentir muito, se errar e repetir o erro, o leitor pune, cancelando a assinatura, desligando do canal. Ao contrário do que falou William Bonner na entrevista ontem para o Bolsonaro, de ficar defendendo a Folha. As mágoas do Bolsonaro com a Folha também não são assunto para o Jornal Nacional, não são assunto para o Brasil. O Bolsonaro deve começar a sintonizar nisso. Agora, isso não é o que me preocupa. O problema não é a história da caseira dele. A caseira está errado, viu? Não pode ser funcionária da Câmara, viu, o presidente? Para funcionário da Câmara tem que trabalhar na Câmara, não pode trabalhar na praia, mesmo que seja para cuidar de sua casa, mesmo sendo agora presidente. A outra coisa é a questão dos WhatsApps. A Folha até agora não apresentou provas, mas pode apresentar, então ele tem que se resguardar enquanto a isso. Mas isso não é o que me preocupa. O que me preocupa é a contradição disso com a liberdade de imprensa. O governo tem que zelar pela liberdade de imprensa e não pode usar a ameaça de cortar anúncio de meio de comunicação se achar que o meio de comunicação não está ou favorecendo o seu governo. Não, ao contrário do que argumentou o Bonner, o problema não é
você escolher o meio de comunicação para execrar. O problema é, o governo, numa democracia, não pode ter critérios políticos ou pessoais ou partidários para determinar a verba de publicidade do governo nos meios de comunicação. A comunicação do governo com a sociedade tem que ter como objetivo principal o interesse público. Saber se o governo está divulgando, está pagando para divulgar coisas de interesse do povo. Tá? Então preste atenção nisso, presidente. E saiba que eu vou cobrar aqui, porque eu não sou jornalista de ficar aceitando tudo que o presidente fala ou que o líder da esquerda fala. Eu sou jornalista que defendo aqui os conceitos da democracia e um conceito é esse. O critério para o governo ter qualquer relação com o meio de comunicação é um critério técnico. O jornal recebe anúncios pela circulação que ele tem e pela credibilidade que ele tem. Não é verdade que a folha esteja quebrada, como ele disse no Jornal Nacional, mas a questão não é essa. Os erros cometidos foram: a caseira não pode ser funcionária da Câmara, nisso o jornal tem razão, e ele não defendeu, ele disse que ela estava de férias, isso aí não quer dizer nada. O dia que a Folha pegou, ela estava de férias, e daí? Não pode! A outra coisa, a principal de tudo, é essa. Não pode dirigir o anúncio para o jornal de sua simpatia. Não pode. É um estadista ou não é. Em relação ainda, só para encerrar, porque eu tenho que ir embora cuidar lá do meu artigo do Estadão, eu estou com um artigo também no blog chamado Pacto, não tem papo, né? Então, eu quero só encerrar sobre a tremenda escorregada que o Bolsonaro deu de tornar pública a sua preferência para o Sérgio Moro. Sérgio Moro está num momento delicadíssimo, julgando, o mundo inteiro está de olho nele, julgando o Lula, e aí vem o Bolsonaro e dá razão à defesa do Lula de pedir o afastamento do Bolsonaro do processo. Afastar o Moro do processo. Primeira coisa, o Ministério da Justiça é um lixo, não tem nada. Tinha a Polícia Federal que o Temer deu para o seu amiguinho lá, Jonga, no Ministério de Segurança Pública. Não tem nada. Tirar o Moro lá da vara dele para botar no Ministério da Justiça é contribuir aos corruptos, né? É contribuir com os corruptos, tá? Em relação ao Supremo Tribunal Federal, só em 2020 ele vai substituir o decano Celso de Mello. Aí ele anuncia, se for o caso, o Sérgio Moro. Agora, eu acho, concordo com o colega Ascanio Sereno do Globo, o mínimo que o Sérgio Moro pode fazer para manter a força da sentença dele contra o Lula é recusar. Não pode nem se sentir honrado pelo convite. Olha, estou falando uma coisa muito séria. O Sérgio Moro está correndo pela primeira vez o risco de desmoralização em relação a uma fantasia, a uma mentira do PT, porque todo o entorno do Bolsonaro e o Bolsonaro resolveram mexer no nome do Sérgio Moro, que não tem nada com isso. E o Ministério da Justiça não merece o Moro, tá bom? Bom, como diz o Milor Fernandes, lembre-se, hein? Jornalismo é oposição ou é secos e molhados. Eu não tenho a menor vocação para armazém, viu? Para ser dono de armazém. Pois é, eu fico aqui direto ao assunto e lhe peço uma coisa. Se gostou do comentário, dá um likezinho. Além disso, se inscreve no meu canal, que aí você vai passar a ser informado sobre os próximos que eu gravar e publicar. Até!